Uma boa tarde, então, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos começando mais uma atividade do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento. Muito boa tarde a todos que já estão se conectando conosco desde já. Agora estamos ao vivo, são 16 horas e 1 minuto do dia 21 de novembro de 2020. O meu nome é José Arthur Martins Maruri dos Santos, pertenço ao Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, e hoje, a convite da nossa amiga Alda Xavier, estamos chegando mais uma vez aqui na sociedade, aqui no Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento. É muito satisfatório poder trocar algumas impressões com os companheiros, com os irmãos aí de Santana do Livramento, mesmo sabendo que nós temos alcance que hoje não se restringe mais apenas à cidade de Santana do Livramento. Hoje o alcance vai muito mais longe. Vamos então iniciar, conforme já fizemos em outras oportunidades que estivemos aqui, com a leitura de um pequeno recado da obra Recados da Vida, do nosso Adeilson Salles, que diz mais ou menos assim: não existe nada que o tempo não solucione. Depois de um tempo, enxergamos melhor o que é turvo diante dos olhos da razão. Com o concurso do tempo, a dor ameniza, o sorriso volta, o perdão acontece. O tempo renova o que antes estava embolorado pelos conceitos equivocados. Com o tempo, um amor volta, o filho cresce, mas a saudade pode aumentar. O tempo é a angústia para alguns e remédio para outros. Portanto, em se tratando de tempo, o mais precioso é o tempo presente, onde o trabalho é a melhor oração contra os males psíquicos. Feita a leitura de harmonização para o trabalho da tarde de hoje, nós vamos agora fazer uma prece. E a prece é sempre muito importante em qualquer atividade, não apenas quando estamos nos preparando para as atividades espíritas. A prece é muito importante porque é o momento em que nós nos conectamos aos nossos anjos guardiães, aos nossos benfeitores espirituais que pertencem não apenas ao Centro Espírita Caridade, mas a todos que estão conectados através da União Municipal Espírita de Livramento, que estão conectados através, no nosso caso, da União Municipal Espírita de Bagé, também do Conselho Regional Espírita da Sexta Região e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por que não dizer a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. Vamos orar dizendo assim: Espíritos bem-amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provas da vida terrestre. Dai-nos força, coragem, resignação, inspirai-nos tudo que é bom e detende-nos na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre em nossas almas, fazendo com que nos sintamos amigos devotados que estão perto de nós, que veem nossos sofrimentos e partilham as nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus me enviar. A todos nós. Que Jesus permaneça conosco na atividade que iniciamos nessa hora. Então, meus irmãos, feita a prece de abertura das nossas atividades, feita a nossa leitura de harmonização, é muito bom, mais uma vez, podermos estar juntos. Já me apresentei ao início, quem não estava conosco, meu nome é José Arthur Martins Maruri dos Santos, pertenço à Sociedade Espírita Leon Denis de Bagé e atualmente estou na coordenação do Conselho Regional Espírita da Sexta Região Federativa,
ligado à nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Trabalho que muito nos honra, mas ao mesmo tempo nos compromete na medida das atividades que temos, a qual a Alda Xavier é nossa grande parceira na equipe que forma este Conselho Regional Espírita da Sexta Região, estando também na condição de vice-presidente do Conselho Regional Espírita da Sexta Região. Ficamos muito felizes com o público que já se encontra conosco. Se quiserem deixar comentários, também são sempre bem-vindos. Nós, como está já descrito no título da nossa live, vamos conversar sobre o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. E este é um momento em que, quando nós nos debruçamos sobre o capítulo 1, é sempre importante referenciar a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, após os esclarecimentos de Allan Kardec, ele coloca sobre a autoridade da doutrina espírita. E é sempre importante quando a gente refere à autoridade da doutrina espírita, porque ela está diretamente ligada ao controle universal dos ensinos dos espíritos, ao controle universal do ensino dos espíritos. O que significa isso, né? Nós não estamos aqui falando aquilo que nós achamos. Não falo de mim, José Arthur. Assim como Allan Kardec não falava daquilo que ele imaginava. Ele apenas ele compilou trabalhos de espíritos que se foram desenvolvidos por todo o orbe terrestre. Sim, por todo o orbe terrestre. Kardec trazia, ele compilava, ele centralizava comunicações de espíritos que vinham através de médiuns que estavam na Europa, que estavam na América do Norte, América do Sul, na África, na Ásia, na Oceania. Ele compilava todos os escritos, as comunicações que esses espíritos ofereciam. E, de certa forma, ele acabava centralizando, porque a partir do trabalho deles ter tomado força, vulto, ele começou a receber mais e mais e mais. Então, o Espiritismo, as obras básicas, elas não estão colocadas como aquilo que Kardec pensava. Claro que Kardec, por diversas vezes, tirou conclusões em cima daquilo que os espíritos colocavam. É sempre importante dizer isso. Porque o Espiritismo, ele não é uma religião, por assim dizer, com hierarquia. Não. Nós não estamos falando de uma hierarquia. Não existem pastores na doutrina espírita, não existem padres na doutrina espírita, não existem qualquer tipo de hierarquia na doutrina. O que existe é um movimento organizado, onde qualquer um de nós que se encontra ativo numa sociedade espírita pode avançar em atividades de liderança, em atividades de organização, pode frequentar grupos de estudo, pode coordenar grupos de estudo, pode coordenar grupos de evangelização de jovens e crianças e adultos também, pode coordenar aí trabalhos na área da mediunidade, fazer exposições públicas doutrinárias, se voluntariar para o PAS. Todas as atividades da Casa Espírita são abertas a qualquer pessoa que esteja integrada a um grupo de estudo e seja trabalhador desta sociedade espírita. Por isso, todos os representantes de uniões municipais espíritas, de conselhos, da Federação Espírita, contam com trabalhadores que já se encontram em casas espíritas. Então, quando nós abrimos para falar de capítulo 1, é importante referir este controle universal dos ensinos dos espíritos. Ninguém está falando aquilo que sai simplesmente da sua cabeça, das suas conclusões, não. Nós estamos estudando as obras básicas, por assim dizer, essas a que a gente estamos nos propondo hoje a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Feita essa abertura breve, nós vamos em direção ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, observar que Kardec apõe
antes de estudarmos, antes de entrarmos no capítulo 1 de Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca na introdução dois autores da antiguidade, autores gregos, que não estavam propriamente ligados a nenhuma religião na época, Sócrates e Platão. Mas quando nós olhamos para Sócrates e Platão, nós começamos a observar que nós vamos ver esses filósofos falando em reencarnação, nós vamos ver esses filósofos falando que a vida supera a morte do corpo. São ensinamentos que esses filósofos já traziam, preparando um terreno para a vinda daquele que seria o Messias. Então, quando nós entramos no capítulo 1, nós não devemos ou não poderíamos entrar no capítulo 1 sem lermos as afirmações de Sócrates e de Platão, o que eu recomendo a leitura após o final dessa nossa atividade, ou algum momento que os irmãos aí acharem oportuno. Então, agora, falando propriamente do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no item 1, a seguinte frase: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto, nada disso vai passar. Enquanto não reste um único iota e um único ponto. Então, Jesus já afirma, e quem cita é o apóstolo Mateus, que nós vamos precisar seguir até este último ponto para que a lei de Jesus seja implementada, para que a lei de Deus seja implementada na Terra. Então já é um caminho que nós precisamos observar e é uma referência que Kardec coloca no item 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o item 2, nós vamos entrar numa pessoa que veio à Terra, um espírito que veio à Terra e que reencarnou como um grande líder dos hebreus, que foi chamado Moisés. E Moisés tinha um compromisso muito claro, tinha um compromisso duro, mas muito claro. O compromisso de Moisés era, naquele momento, tornarmos-nos irmãos. Olha como é difícil isso, porque até hoje, quem está aqui conectado conosco deve se conectar aí às redes sociais, nós estamos falando através do Facebook, sabe das polarizações, sabe daquilo que anda circulando aí nas redes sociais, as divisões, né, que circulam nas redes sociais e que nos afastam uns dos outros. E Moisés tinha esse compromisso de nos tornar irmão. Porque no primeiro item de os 10 mandamentos, o primeiro item de os 10 mandamentos, que vem através dos Espíritos para Moisés, e ele recebe aqueles 10 mandamentos como uma das primeiras leis que a humanidade recebe na Terra. Os 10 mandamentos estão entre as primeiras leis que a humanidade recebeu. No primeiro item, diz assim, ó: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. E aí ele fala, não fareis imagem esculpida, tudo dentro do primeiro mandamento. Mas ele coloca na primeira frase, eu sou o Senhor. Ele se coloca na condição de pai. Os Espíritos escrevem a Moisés que nós teremos um único Deus, numa época em que nós tínhamos, numa época que era a Idade Antiga, que nós tínhamos as civilizações do período, hebreus, egípcios, e já começava ali a surgir babilônios, caldeus. Ali nós tínhamos, por assim dizer, povos politeístas, que acreditavam em vários deuses. Nesse momento, os hebreus recebem de Deus, recebem dos Espíritos, que o encaminhamento era para um único Deus. Ora,
Se nós temos a partir de agora um único Deus, e se Deus é o nosso Senhor, o nosso Pai, todos somos irmãos. É uma das primeiras lições de fraternidade. Frater, irmãos. É uma das primeiras lições de fraternidade que nós recebemos. Todos somos irmãos. E nós, como espíritas, temos o compromisso de olharmos adiante, porque nós sabemos que, além de sermos irmãos, nós somos irmãos, espíritos imortais. Antes de estarmos reencarnados, nós já éramos espíritos. Antes de eu estar aqui falando com vocês como José Arthur, nós já éramos espíritos. Nós temos a Neuza ali, a Rosalba. Antes de termos a Neuza, a Rosalba, elas já eram espíritos. E eu digo espíritos. Eu não estou dizendo que elas eram do gênero masculino ou feminino, elas eram espíritos. Eu não estou dizendo que elas eram negros, brancos, pardos, mestiços, não. Espíritos. Porque antes de estarmos reencarnados numa condição ou na outra, antes de nós estarmos reencarnados como brancos, negros, nós éramos espíritos. No entanto, ao assumirmos esta roupagem e virmos para a Terra, ainda que nós todos sejamos irmãos filhos de Deus, nós temos provas e expiações a passar. E não desconhecemos das provas e expiações que os irmãos que reencarnam na cor negra, que reencarnam como negros, enfrentam nos dias que nós estamos vivendo. Não desconhecemos. Muito pelo contrário. Quando observamos a história, nós vamos ver que na história ressurgem irmãos que reencarnaram como negros e que se destacaram em diversos aspectos da sociedade, mesmo contra aquilo que estava estatuído, que era o chamado etnocentrismo, que também é um elemento que foi posto pelos europeus durante o século XVIII, o século XIX, e que vive, que permanece até os dias de hoje. Basta que observemos os estudos da área da sociologia e das ciências humanas. Então, ainda que nós todos sejamos irmãos e que estejamos nesse ponto reencarnados como tais, nós temos as diferenças que são postas num mundo de provas e expiações. E nós vamos enfrentar este tema novamente mais adiante, logo agora em seguida. Mas Moisés traz esse compromisso de que todos somos irmãos e prepara um terreno para a vinda do grande mestre, para a vinda do mestre Jesus, que é a sequência do nosso capítulo 1, do qual eu viro a página e vou agora tomar a liberdade de ler um pequeno trecho do item 3, onde diz assim: o Cristo, Jesus, não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Este é o elemento que traz agora o Mestre, o Cristo. Então nós tivemos uma primeira revelação com a vinda de Moisés e os mandamentos. Nós temos uma segunda revelação com Jesus, com o Cristo. Porque o Cristo, ele vai, segundo Kardec, combater constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Ah, meus irmãos, nos dias de hoje, e a gente olhando a história e olha para os dias de hoje, quando a gente olha para a história, a gente vê lições como a de Moisés, como a do Cristo, mas quando a gente olha para os dias de hoje, se na época do Cristo ele já tinha que combater abuso de práticas exteriores, olha, hoje também nós ainda necessitamos observar, infelizmente, muitos irmãos, muitos companheiros aí que reencarnam e que abusam das práticas exteriores, parecendo que são o verdadeiro Messias, se colocam na condição de Messias, de Salvador, de que vão resolver todos os problemas, solucionar todas as dificuldades que a humanidade enfrenta,
e que, na verdade, aquilo é exterior. Porque quando a boca fala, quando saem as palavras da boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se reconhece a árvore pelos frutos que ela produz. E a mesma pessoa que diz que une, se na verdade a prática dela é de desunião, é de repartição, é de divisão, nós precisamos observar o que efetivamente surge na prática. Na prática. E aí nós reconheceremos os falsos profetas. Então a lição de Jesus ela é muito clara. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao próximo a gente reconhece que primeiramente precisamos nos amar, conhecermos-nos internamente para que a gente possa trabalhar as dificuldades que ainda carregamos, as más tendências, os vícios, para buscar dentro de nós mesmos a virtude, buscar dentro de nós mesmos o amor, a paz, a união, a fraternidade, buscar dentro de nós. Porque se nós buscarmos dentro de nós essas virtudes, nós vamos sim encontrar os nossos irmãos. E aí nós vamos receber os nossos irmãos, independentemente da condição em que eles se encontrem. Independentemente se ele seja naquele momento, ela seja naquele momento um adúltero ou uma adúltera. Independente de que ela seja naquele momento, tenha cometido um crime e esteja no cárcere. Nós vamos olhar aquele encarcerado, não como um encarcerado, mas como um irmão que veio do Pai e que busca nas dificuldades, nos erros e nos acertos, nas dúvidas, nas incertezas e nas certezas, encontrar novamente o Pai como o filho encontrou o filho, o Pai, como o filho pródigo encontrou o Pai. Neste momento não vai surgir mais diferenças entre nós se nós cumprirmos a lei que o Mestre Jesus veio nos colocar. Não interessa se ele está encarcerado, não vai nos interessar se ele tenha cometido crimes anteriores, não vai nos interessar se ele tenha cometido falhas, desenganos, desajustes, ele é nosso irmão. E ao reconhecê-lo como irmão, nós vamos amá-lo. Nós vamos amá-lo. E não estamos aqui para fazer apologia ao crime, não estamos aqui para fazer apologia a nada daquilo que seja diferente do amor, da paz e da fraternidade. Jesus nos pede que ofereçamos a outra face. Jesus pede mais que embainhemos as nossas espadas. Jesus pede que nós sejamos acolhedores, que nós vá divulgar o evangelho, sim, entre os lobos, e ele previu, mandarei-os entre os lobos, está lá na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Mas ele, ao mesmo tempo que disse que nós iríamos entre os lobos, nós teríamos a proteção dele, nós teríamos o amparo de Jesus, nós teríamos o acolhimento dele, nós teríamos a presença dele em nossas vidas, ainda que nós estivéssemos solitários, ainda que nós estivéssemos em menor número, ele estaria conosco e ele está conosco, mesmo que nós estejamos nesse momento em sofrimento, mesmo que nós estejamos nesse momento em dificuldades materiais, mesmo que nós estejamos nesse momento pensando em suicídio, ele está conosco. Eventualmente, pranteando a nossa dor. Mas ele está conosco. E essa mensagem, ela é dele. Ele menciona que está conosco. O Cristo tem e tinha uma autoridade
segundo Kardec, que lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. E quando nós temos essa certeza de que a verdadeira vida não está aqui na terra, e sim está na que transcorre no reino dos céus, o mundo se descortina sobre os nossos olhos turvos. O mundo de amor, o mundo de paz, o mundo de reparação dos desenganos. E esse mundo está diante de nós, espíritas. Que tenhamos a certeza de que esse mundo está diante de nós. E como eu disse, antes de estar aqui como José Arthur, nós já éramos espíritos. E após a morte desse corpo, dessa roupagem física, material, nós vamos deixar na terra para virar adubo, para ficar aí na terra, às vezes causando transtorno para os outros que aqui ficarão. Nós vamos deixar aqui como nós deixamos um casaco, como nós deixamos uma calça, uma blusa que não nos serve mais. Nós vamos deixar elas aqui, nós vamos deixar esses restos mortais aqui e vamos em direção ao Mestre, em direção da luz. Infelizmente, muitos não encontram esse caminho na terra e não vão em direção à luz. Se encontram ainda nas dúvidas, nas incertezas que foram criadas no seu entorno pela própria consciência. Afundam na lama dos erros da própria consciência. E precisamos ter muito cuidado quando fazemos, sim, apologia à vingança, apologia ao uso das armas, apologia ao crime, porque quando nós estamos fazendo esse tipo de mensagem, quando nós estamos oferecendo esse tipo de mensagem, nós estamos criando teias obscuras no entorno do nosso espírito. Porque penso, logo crio, nos disse Leon Denis. A partir do pensamento nós criamos, o pensamento cria. E mais do que o pensamento, se nós dissermos, se nós expormos posições que são de ódio, nós estamos trazendo ódio para o nosso entorno. Daí a obra muito bem-vinda pelo Clube do Livro da Fergs, que veio junto com, através do nosso querido irmão Vinícius Lousada, A Linguagem do Coração. Cultura de paz, em conformidade com a doutrina espírita. E já se encontra ao alcance de todos os irmãos pelo próprio site da Fergs. Vocês vão encontrar a obra A Linguagem do Coração. Em tempos de ódio, em tempos de discursos de ódio, em tempo de discursos de apologia a situações desastrosas, uma mensagem que vem em torno da paz é uma mensagem que vem dos céus. É uma mensagem que vem direto dos emissários mais iluminados do nosso Cristo Jesus. Eu avanço na mesma linha da obra Não Vim Destruir a Lei, eu avanço no capítulo 1 ainda, para o item 5, que nos mostra a terceira revelação, o Espiritismo, que segundo Kardec é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Ora, meus irmãos, o Espiritismo nos traz as vozes do além, as vozes do além-túmulo. O Espiritismo nos traz aqueles nossos queridos, entes queridos que já deixaram a Terra. Ele nos mostra que eles continuam vivos, porque são eles mesmos que vêm dar conta da sobrevivência da alma no além-túmulo. Chico Xavier nos deixa um legado incomparável, incontestável, de mensagens de irmãos que desencarnaram e que trazem provas irrefutáveis às suas mães, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos, de que continuam vivos, vivos na pátria espiritual. O Espiritismo, como disse o Cristo, e assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei,
O Espiritismo também diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. E a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, vai fazer uma referência exatamente a esse ponto. Porque quando acusam o Espiritismo de estar lidando com coisas que não compreende, quando acusam o Espiritismo de ser uma seita diabólica, nossa, Kardec faz uma reflexão que, se é uma seita diabólica, ela que prega o amor ao próximo, ela que nos mostra a fraternidade, a paz, o diabo, então, ele passa a ser melhor do que outras religiões que aí estão. Este diabo espírita, ele passa a ser um dos melhores, uma das melhores, nos torna pessoas melhores, nos torna cidadãos melhores. Claro que Kardec fala com ironia, porque quem acusa o Espiritismo de ser uma seita como tal, não conhece o Espiritismo. Porque se conhecesse o Espiritismo, se conhecesse os verdadeiros espíritas, que não são santos, mas se esforçam para fazer o bem, saberia que o Espiritismo nos torna pessoas melhores, pessoas que compreendem mais, pessoas que se arrependem, pessoas que perdoam, porque somos espíritos que caminhamos em direção da vida eterna. Dentro da obra ainda de Allan Kardec, no capítulo 1, nós vamos encontrar a aliança da ciência e da religião, o que daria também apenas uma exposição doutrinária sobre a aliança da ciência e da religião. Mas como o nosso tempo já se esvai, eu fico apenas com a mensagem que diz assim, ó: a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias, entre a ciência e a religião, provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. E nós estamos cheios de exemplos, que não cabe nem aqui citar, de irmãos, de espíritos que reencarnam com o compromisso de liderar e que se colocam numa posição negacionista, de negar a ciência, de negar as dificuldades que nós ainda carregamos, de negar aquilo que já há muito tempo nós evoluímos, nós progredimos. E este negacionismo da ciência não vai encontrar amparo nas lições do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele não nega a ciência. Aliás, a ciência é um dos que oferece fundamento ao Espiritismo. Porque o Espiritismo advém das leis de Deus, assim como a ciência. Então cabe à ciência oferecer fundamentação, oferecer ordens práticas, oferecer comprovações de que os espíritos existem. Jamais nós entraríamos em uma rota de colisão com a ciência. O Espiritismo, ao contrário, ele busca uma aliança com a ciência. E vê na ciência o fundamento, vê na ciência a comprovação daquilo que há muito os espíritos falam através dos nossos queridos medianeiros. Mas os espíritos mesmo, nas instruções dos espíritos, vão encerrar o capítulo dizendo que nós estamos vivendo estes dias. E o espírito israelita, em Mulhouse, 1861, vai dizer assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não! Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. E nós estamos, abrindo parênteses, nós estamos vivendo exatamente esses dias de abalos, de discussões, o que já era previsto pelo espírito israelita. Ele continua: uma vez isso conseguido,
A beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Eu avanço numa das lições que nos é dada também pelo Espírito Erasto, ao finalzinho da obra, quando ele cita Santo Agostinho, que ao ver a morte de Santa Mônica, sua mãe, ele diz, Santo Agostinho, através de Erasto, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Erasto conclui, que ensinamento nessas palavras. Essa é a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Santo Agostinho, que faz parte do Espírito da Verdade, que compõe as lições que nós temos em todas as obras básicas, Santo Agostinho se tornou um dos maiores divulgadores do Espiritismo na Terra. E se multiplica para atender a todos aqueles que clamam por ele. Ele não está com isso dizendo que Santo Agostinho se desvinculou da Igreja Católica. Porque os espíritos vão onde existem o choro e o ranger de dentes, independentemente das paredes dos templos religiosos. E eu encerro com Fénelon, já encaminhando o nosso trabalho, que diz que a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Num dia em que, por diversos locais no Brasil e na Terra, as pessoas se unem para clamar e pedir revolução, nós precisamos identificar que a revolução, como nos diz Fénelon, é antes moral do que material. Ela vai ocorrer internamente, dentro de cada um de nós. E o convite que fica para todos aqueles que ainda acreditam numa revolução pelas armas, numa revolução pelas forças, numa revolução com estandartes, com bandeiras, com cânticos, que passem a partir de Jesus, a partir do Espiritismo, a crer na revolução moral, que vai se dar dentro do coração de cada um de nós. O espírito de Judas não compreendeu quando esteve reencarnado junto do Cristo e quis entregar o Mestre para essa revolução material. Mas a revolução que Jesus preparava se chamava o cristianismo. Tão belo, tão lindo, tão pacificador de corações, que nós recebemos, lemos, estudamos e desde essa encarnação divulgamos. Com amor no coração e com muita gana, com certeza de que os tempos são chegados. Porque se não fossem chegados, nós não teríamos tanta gente trabalhando no bem. Nós não teríamos tantos companheiros trabalhadores, abnegados, que fazem trabalho em todas as casas espíritas e, transcendendo os templos religiosos, abnegadamente rompem as fronteiras político-administrativas para chegar em todos os confins da terra e levar a paz, a tranquilidade, o pão material e o pão espiritual. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de termos estado na tarde de hoje. Estamos aqui com alguns companheiros ainda conectados conosco, os quais eu agradeço, tendo em vista o avanço no tempo. Geralmente nós temos aqui uma pública de 20, 30 minutos, mas eu precisei de alguns minutos a mais para poder vencer a atividade, que era trabalhar na divulgação do Evangelho de Jesus sob o amparo de Allan Kardec, sob o fundamento do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec.
Espero que os irmãos possam voltar aí onde estejam, nos seus lares, nos seus locais de trabalho, onde quer que estejam nesse momento, receber os eflúvios que nesse momento nós estamos recebendo dos nossos benfeitores espirituais, que sobre as nossas cabeças despejam cachoeiras de luz, cachoeiras de luz. E que nesse momento as águas que estão por aí, eu tenho a minha aguinha aqui, mas quem está com uma aguinha por aí, neste momento essas águas estão também recebendo os eflúvios divinos, para que ela se torne assim aquele remédio que vai servir para o nosso bem, do espírito, do perispírito e do corpo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos vocês que estão ainda conectados conosco. Muito obrigado e muito obrigado. Que Jesus permaneça entre nós. Que assim seja.